Boa noite, tudo bem? Agora o estudo de regras 174, para quem tá meio perdido, né? Deve estar pensando assim, tá, mas teve o 172, cadê o 173? Foi um estudo no sigilo, tá? Foi um estudinho no sigilo, a gente fez um estudo mais fechado aí só para arbitragem, tá? Inclusive, eu não sei quem me cobrou no Croco Stadium no, no domingo aí. Porra, Coi! E o estudo, o estudo de quarta-feira? Tô querendo saber o que aconteceu no jogo do Rex até agora. Aí eu falei assim, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Eu não sei quem foi, mas foi você, Logan, CTBA. Me manda mensagem aí que eu te mando o estudo de regra 173 depois pra você dar uma olhada. Você que é fã assíduo do nosso estudo aí. Grande abraço pra você. Vamos tirar uma foto junto na próxima aí pra celebrar esse momento, tá? Pessoal, estou muito feliz, né? Fim de semana agora tem o nosso Pinhão Bowl lá em Arapongas, João Moreira na escala, Diogão na escala. Muito feliz que a gente teve esse ano, pô, o Edu pegando o wild card, Paulo pegando semifinal de campeonato, o pessoal lá em São Paulo também, uma molecada nova apitando, Rio Grande do Sul, Telzão, Lucas, não quero nem comentar, porque o cara largou a arbitragem para jogar, né? Queimei minha ficha com o Vinícius Beis, mas fazer o quê, né? E sábado vou apitar meu jogo 200, cara, caramba, 200. Eu fiz umas contas no chat GPT, pela média de jogos que eu apito, quando eu tiver 62 anos eu vou chegar no meu jogo 1000, tá? Então fica aí a crítica social foda, né? Porque vai demorar para chegar no jogo 1000. E E aí, cara, poxa, uma parada que eu fiquei muito triste foi com a paralisação das atividades do Juiz de Fora Imperadores. Mais uma vez, o time pausando as atividades do futebol americano, escassez de recursos, escassez de jogadores. Putz, eu fiquei muito chateado. É um time que eu tenho um carinho muito grande, sempre fui muito recebido, bem recebido em Juiz de Fora. Apitei grandes jogos em Juiz de Fora naquela época de Casey Frost em Juiz de Fora, chegando na semifinal da Liga Nacional de Futebol Americano. Pô, jogo contra Macaé. Caraca, só jogaço naquela época lá. E falando em jogaço, domingo, apitamos um 10-9 com duas viradas de posse no 1 minuto e 45. Cara, que delícia de jogo. Que delícia de jogo, sério. Eu saí de lado, tipo, cara, eu amo futebol americano. Eu amo futebol americano. Porque o futebol americano ele é muito significativo na vida das pessoas, né? E ter visto um jogo, um 10-9, apitado, e tipo, a gente ter feito, acho que um dos melhores jogos que a gente poderia fazer, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Temos alguns lances desse jogo, temos alguns lances da outra. Temos alguns lances da outra semifinal, né? Do Croco e Bristol Becks também. E tem lancezinhos de São Paulo e Minas Gerais também. Beleza? Pessoal que está chegando do estudo do Flag daqui a pouquinho, a gente se encontra aqui no estudo de regulamento, né? Meu mano John aí, tão estrangeiro quanto eu. Eu vou falando dos vídeos e tal, quem tiver dúvida pode interromper, mas uma coisa que é bem legal, tá? Que é bem legal desse ano, é que a gente tem bons vídeos assim, tá? E aí, lá mais pra frente no estudo eu chamo alguém para responder alguma coisa e tal, a gente dando uma misturada. Eu ainda gosto de ver vocês respondendo os lances aqui. Isso aqui, pessoal, é uma jogada que faltava 32 segundos com o relógio rodando na hora que o snap aconteceu. O quarterback corre perto da lateral e ele dá um slide na hora que ele vai sair de campo. Olha isso aqui. Isso aqui foi foda. Só que aí foi engraçado. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui. Cara, foi muito engraçado porque eu vi o Abner sinalizando timeout e acho até que ele acertou, tá? Só que eu fiz o meu papel, né? Eu no rádio, Abner, esse cara começou o slide dentro ou fora de campo? Ele, fora, fora, fora. Aí eu, beleza, show de bola, tamo tranquilo. Mas caso
ele tivesse começado o slide dentro, isso aqui seria relógio rodando, tá? Então, pô, foi um lance de centímetros para tomar uma decisão e o Abner foi muito bem aqui. Eu acho até que ele se viu um pouco acuado aqui, ó, ele recua bem, ocupando a linha, só que depois ele sai da linha necessária. Não que ela estivesse sendo ameaçada, né? E aí ele sai e faz a mecânica, continuando olhando para o jogador e tal, pegando a bola, ajudando a repor. Aqui ele até fala, ó, ele tá falando aqui fora, fora. Que eu pergunto para ele se o slide começou dentro ou fora de campo. Beleza? Alguma dúvida aqui nessa jogada? Beleza. Esse lance aqui é bem legal, tá? Meu amigo Rafa Casa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você sabe que o nosso amigo Pedro Barros adora aparecer, né? Adoro. Adora, né? Cara, olha esse lance aqui e eu quero que você me ajude a aplicar essa penalidade, pode ser? Vamos lá. Primeira coisa, você vai trabalhar na quinta-feira? Não. Vou criar uma agenda às 11h30 da manhã, eu, você e Felipe Ferreira para conversar, tá bom? Beleza. Vamos lá. Seguinte, isso aqui é uma quarta descida, tá? Uhum. Eu imagino que você esteja preocupado querendo dizer que aqui vai ter um chute de bola solta, correto? É uma possibilidade, né? Você tá com síndrome de Abner de Souza, né? Mas tá tudo bem. Você sabe o que significa a sigla ATR? Cara, ATR. É, Essa é eu não vou lembrar. auxiliando the runner, tá? Nossa, o clássico. Helping Cla- the Runner. Seguinte, aí vai ter uma bola solta. O jogador do time B recupera a bola. Olha o que o jogador do time B faz. Arremessa o cara para dentro. Nosso amigo Pedro Barros, bem posicionado na linha de gol, joga a flag. Agora, Rafael, você you make the call. Se bem que a call já está feita, né? É. Você faz a aplicação, Rafael. E agora? Cara, a assistência ao corredor é uma falta 3 em 1, né? Então a TR é assistência de runner, né? Quê? A TR, a sigla. É. Assistência de runner. Bilíngue, né? Bilíngue, é. Perfeito. Mas siga aí, siga aí. Tá, Depois troca de posse. Então, o ponto básico é a linha de gol, né? Que é o fim da corrida. A falta do time com posse, a falta atrás vai aplicar do ponto da falta. Mas isso é um chute? É uma afirmação? É um chute, não é, né? Que o cara não conseguiu É um chutar? chute não, é uma corrida. É uma jogada de corrida. Perfeito, perfeito. É Esse é o uma tipo jogada de de- humor, esse é o tipo de humor que eu gosto. Perfeito. Não, Meu, essa é meu a minha amigo, resposta, e que eu o vou nosso aplicar em amigo 3 Theo em 1 e vou Schneider, que aplicar do... tá fazendo tricô lá na UPA Que isso, cara. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Tô brincando, Theo. Boa noite pra você. Tô Não, essa é a trabalhando minha aqui, resposta, cara. vai, que é 3 em 1 e é do ponto da falta. Perfeito, amigo. 3-1 do ponto da falta. 5 jardas do ponto da falta. E aí o Pedrão fez um anúncio bem legal. Deixa eu ver se a gente consegue. Pedrão falou assistência ao corredor, né? Auxílio ao corredor, 5 jardas de penalidade. Só que ele falou time de interceptação, né? Até falei com ele, pô, será que. Eu também dou uma bugada às vezes. Aí ele falou assim, cara, acho que poderia ter sido defesa aqui, tá? Porque não teve chute, né? E não teve interceptação. Uma quarta descida que a bola não cruza a zona neutra e tal. Talvez time de retorno, pra Então, mas pensar não que tem não retorno, tem retorno, não tem retorno. entendeu? O Fred mandou aquele PowerPoint lá e aí realmente tem 6 times, né? Uhum. Ataque, defesa, time de chute, time de retorno, time de passe e time de interceptação, né? E aqui eu acho que o que sobra é o time de defesa, né? É. Acho que fica mais por aí. Bom vídeo esse, né?
Baita vídeo. Baita vídeo, né? E como a gente falava lá ainda em 2021, né? Pô, assistência ao corredor é a falta que não, né, não tem necessidade de marcar, né? Não, lembra? Lembra aquela que o qual que foi no teve uma do college que muito bizarra que não marcaram, Sim. que o próprio Steve Shaw falou. Saudades desses vídeos, né? Eu gosto, sabe o quê? A partir da semana 6, o Steve Shaw já perdeu a fé na humanidade, né? Aí é só patada, né? Depois da semana, até Sim. agora, pré-temporada, semana 1, 2, ele falando calma, falando Aí ele fica assim, tranquilo. excellent call by the unofficial. Aí chega depois da metade da É. temporada, ele tá puto. Aham, perfeito. Sacaizão, pode falar, amigo. Eu acho que, bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. É importante uma coisa que depois foi o jogo da manhã, né? Na hora do almoço, depois eu fiz um quiz com quase todo mundo. E assim, um negócio importante de falar, não é reduzindo ninguém, acho que é importante dizer que eu perguntei pra galera, vocês sabem qual que é o sinal, qual que é a sinalização? E tipo, só um sabia, tirando eu e o Pedro, obviamente, né? Só um sabia. Né? E assim, não é diminuindo ninguém, tipo, eu acho que realmente a sinalização de uma falta que acontece uma vez por ano no Brasil todo. Então, tipo, é muito natural que muita gente não saiba, mas que é um lembrete de, tipo, pô, galera, às vezes tudo, às vezes vê aquela regra mais rara, tudo, vê o sinal, tipo, porque na hora, se você, tudo bem, o referee saber, já ajuda, né? Mas é bom todo mundo saber. Perfeito. Pedrão já estourou a cota do Ajuda ao Corredor de 2025. João Moreira. Boa noite. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bem, senhores? João, lance fácil, tá? Seguinte, vai ter o free kick aqui, beleza? O time de retorno vai fazer um passe para frente que cai no chão. Primeira pergunta: quando a bola é morta aqui? Quando ela toca o chão para frente ou quando ela é recuperada pelo time de retorno? Quando ela é recuperada pelo time de retorno. Resposta errada, tá? Isso é um passe incompleto, a bola vai ser morta no ponto É um passe? É um Não passe. dá pra ver muito bem no vídeo. Ele lança a bola para frente. Parece uma entrega. Não, mas ele faz para frente. Então é um passe. Ó. Ah, tá. Agora E aí eu o vi. cara, Agora eu vi. aqui o cara se É estica, um ó, pra pitch, frente. né? Cara, é um pitch. Ele faz muito parecido com aquele lance que o quarterback só solta a bola para frente. E aí Sei. ele fez para frente, não para trás. Caralho, que uniforme irregular esse aqui, hein? Pô, Nossa. em São Paulo, poucos são irregulares. Parabéns, Sorocaba Vipers. Troféu uniforme irregular 2025, hein? Não, mas eu acho que ele já tava com esse ano passado, tá? Pior ainda. Back to back, né? Bicampeão. Bicampeão. E aí teve um passe completo, João. Coisa, Scoff, é que eles aqueceram com a camisa deles branca e jogaram com a preta. Aí é foda. E olha a camisa do Excelente. Thiago. Excelente. Não, isso porque assim, a regra 1 fala, né, que o time mandante geralmente joga com a cor principal e o time visitante joga de branco. Então, Perfeito. Meu amigo João. Pois Então, não. a gente teria que ter matado aqui no passe incompleto, tá? Perfeito. Tá? Agora a aplicação. Por ser um passe legal para frente, seria convencionalmente 5 jardas do ponto da falta e perda de descida. Uhum. Como não é o caso, serão 5 jardas do ponto da falta. Por que a gente não tem a perda da descida? Porque não tem como ter uma perda de descida aí, porque é o time B, né? Retornando. Então a resposta é a troca de posse, né? Perfeito. A resposta aqui é a troca de posse. Então teve a troca de. É a letra da regra, esse daí, né? É porque quando tem a troca de posse, só para explicar o conceito também, João, acho que pode até facilitar para você, talvez. Quando tem a troca de posse, o time B ganha uma nova série de descidas, correto? Correto. Então não tem como o time B perder a descida. Se ele está ganhando uma nova série, não vai repetir a descida anterior. Beleza? Perfeito. Perfeito. Fácil essa?
Fácil. Porém, Beleza. né? Aquele errinho básico. Não, tranquilo. É simples, amigo. Se você não for armado pro jogo no sábado e você errar uma dessas, a gente só toma na porrada. Mas só se você não for armado. Se você for armado, você tem razão. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse lance aqui é bom, tá? É bom que é de Minas Gerais. Inclusive, pô, um abraço pro Eduardo Mucelli. Apitamos juntos o Minas Bowl de 2019. Se aposentou nesse jogo aí. Podia ter se deixado para aposentar um joguinho mais equilibrado, né? Pô, já tá na final, já tá no caminho final do Mineiro mesmo. Mas parabéns aí pela carreira e bom descanso das atividades de arbitragem. Deixa eu ver um amigo aqui. Puta, esse aqui. Diogo Felipe. Boa noite. Diogão, repara comigo que faltam 55 segundos de relógio parado, tá? No final do segundo quarto. Aqui vai ter uma interceptação. E aí vai ter um fumble que é recuperado pelo time B aqui. Ok? Ok. A minha única pergunta, Diogão, é o seguinte. Tem interceptação, tá? Tem o fumble. Só que aqui eu quero que você finja que foi recuperado pelo time A na jarda B30. Beleza? Uhum. Diogo, qual o status do relógio? Volta no snap, que Por quê? é uma Eu vou, troca de a minha posse. primeira, eu vou fazer uma pergunta para você que eu faço pro Abner, tá? E pro Uhum. pro nosso ex-amigo Anderson Fontoura, que não tá aqui entre nós. Você pensou ou você chutou? Eu pensei chutando. Tá. Vamos fazer junto essa matemática? Porque é uma matemática, correto? Uhum. Beleza. Vamos fazer o Troca de seguinte, ó. posse não, né? Na verdade, assim, troca de posse. É mais simples do que isso, tá? Uhum. Ó, passe interceptado pelo time B, Tá, recuperado pelo time A. ok. Quais são os eventos que tem aqui nessa jogada, Diogão? Uma interceptação Ok. e uma troca de posse de novo, né? Aham. Então não é no snap, né? Errei. Vamos fazer Porque essa ainda matemática. continua o time A. Foi primeira descida ali nesse ponto? Calma aí, vamos lá. Primeira coisa, tem uma troca de posse, correto? Certo. Ela vai ser do time B, essa bola? Não. Se eu tenho uma troca de posse e o time B não é o próximo a colocar a bola em jogo, eu vou rodar no pronto para jogo. Então o primeiro evento é troca de posse e o time B não é o próximo a colocar a bola em jogo. Agora, quando o time B sofre um fumble ou é recuperado pelo time A, eu vou para a próxima descida, que aqui no caso era uma primeira para 15 e vai ser uma segunda para 10, mais ou menos, ou é uma primeira para 10 para o time A? Creio que seja a segunda para 10, né? Segunda para 15, a segunda Não, descida? vai ser. Não. Quando tem uma troca de posse e o time A ganha posse novamente, a gente quebrou a série de descidas e agora é uma primeira para 10 para o time A no ponto da recuperação. Tá? Ok. Beleza? Então o que acontece? Eu tenho uma primeira para 10 para o time A na B30 e o relógio eu tenho uma troca de posse que o time B não é o próximo a botar a bola em jogo e eu tenho uma primeira descida para o time A, seja por uma jogada ou por uma penalidade. Beleza? Ok. Ou Beleza. seja, eu tenho dois status que fazem rodar no pronto, então volta quando? Sinal. No sinal No do pronto. pronto para jogo. Bom esse vídeo, hein? Se é, né? Principalmente por causa da troca de posse ali, né? Sim. Pensei muito em você na hora. Obrigado pela lembrança. Tamo junto. Seja muito bem-vindo sempre. Pode continuar pensando, mas. Show de bola. Ai, ai. Vamos lá. Eu não vou chamar ninguém aqui nesse vídeo, tá? Também não quero jogar a chamada debaixo do ônibus, beleza? Deixa eu só colocar aqui. Não sei porque que os vídeos estão vindo em 180. Acho que a minha internet já tá
Minha internet já tá indo. Esse maluco aqui a menos de 10 jardas, do nada, é um negócio, pô, muito legal, tá? Muito engraçadinho, assim. Primeiro que o Tigres Forjado jogou com o uniforme do Sub-20 da FENFA, né? Então, tipo, tem capacete amarelo, tem capacete azul. É a mistura de dois times, né? Beleza. 1,54, Mercy Rule comendo aqui. A bola quica 1, 2, 3, 4 vezes no chão. E aí, cara, a gente acaba tendo uma falta aqui, tá? No anúncio, pessoal, tá como falta pessoal KCI, tá? Até trouxe esse ponto pro Humbertão nesse jogo. O Humbertão, como sempre, com excelentes anúncios, é uma excelente prática dele. O que que eu queria trazer, tá? Aqui nesse lance, tá? Quando a bola é chutada diretamente para o chão, o primeiro toque é ignorado. Só que quando ela toca 2, 3, 4 vezes, a gente já não tem mais a possibilidade do KCI. Beleza. Só que assim, se esse cara estava recuperando e mergulharam na cabeça dele, ou se jogaram em cima dele no empilhamento, de forma violenta, aí a gente tem uma falta pessoal. Só que aí, nesse caso, seria uma falta pessoal em bola morta. Beleza? O que acontece? Como isso aqui era uma Mercy Rule, a gente tem duas saídas. A falta pessoal, a falta de KCI, tá? Vamos supor que tenha tido um KCI, tá? Ela não faz com que tenha a subtração de 10 segundos, porque ela não faz o relógio parar imediatamente, tá? É como se fosse um holding no meio de uma jogada, tá? Não tem KCI nesse caso. Mas, se fosse em bola morta, aí sim seria uma falta que poderia ter subtração de 10 segundos, tá? Porque aí sim ela seria o único motivo de fazer o relógio parar nessa jogada. Beleza? Alguma dúvida em relação a esse lance? É Tal? até engraçado falar de subtração de 10 segundos num relógio corrido, né? Numa sessão Sim. de relógio corrido. E a gente não pode ignorá-lo, hein? Never. Porque assim, na verdade, o que mudaria aqui é que, por exemplo, o relógio voltaria a rodar no pronta, não é isso? E aí, qual seria a diferença do que você falou que se fosse em bola morta, teria o... Que acontece? Porque A no jogada, caso, por exemplo, do ref já ter dado pronta? na verdade, não, tá? O que acontece? Como o relógio estava rodando, o que acontece? No KCI é uma falta em bola viva. Sim, Tá. até aí eu peguei. Mas ela não faz o relógio parar imediatamente. Concordo. Até aí eu Então, pesquei, eu só não entendi beleza. você falar assim, o pós, Beleza. Se de fosse em bola repente, ser morta, tipo... o relógio estaria rodando. Concorda? Porque tá Sim, 42-0. sim, sim. Então, o relógio estaria rodando. Se a única coisa que faz o relógio parar agora é essa falta, aí Pode crer, sim tá. a gente tem a opção da subtração. Tem uma Tá. R, tá? Que ela é sobre conduta antidesportiva, tá? Mas serve para falta pessoal também, tá? Então, Doideira, né? Porque nesse cenário de relógio corrido, então, a gente teria faltas pouco habituais que entrariam numa subtração de 10 segundos, se a gente for pensar. exatamente, exatamente. E é legal pensar no jogo, assim, tipo, de poder ter uma subtração ou não, que é mais uma prática, né? E se você errar no 42-0 uma subtração de 10 segundos, ninguém vai sofrer por causa disso, né? Então é uma baita prática para ter isso na caixinha de ferramentas, né? Como diz o Kiff. Fala, Sacazão. Eu? Não tem nada a falar. Acho que eles chamam levantado da outra. Diogão também? Eu chamei. Fala, Diogão. Tem uma late hit ali também, não tem não? Olha lá. Cara, pode ser. Não sei se foi essa a chamada nesse caso aí. Tá totalmente Mas fora ali do lance, mas... vou ser sincero, tá? Acho pouco para ser um late hit aqui, tá? Uhum. É o tipo de coisa que é gerenciável, sabe? Não vai escalar aqui, sabe? Tipo, não sei. Talvez eu não implicasse se desse, não, porque foi bem fora da jogada, né? Mas é um ponto a se considerar também. Também já tava o jogo decidido, né? Exatamente, mas não só por isso, tá? Não só por isso, mas eu acho que mais porque não sei se num processo em duas etapas
olhando a ação e olhando o bloqueio se foi tão depois assim, sabe? Mas se você marcar uma dessa, eu vou ficar puto no sábado, sacanagem. Brincadeira. Não, Piada. não vai estar na minha chave. Tô brincando, Jimmy Michelas, tô brincando, Jimmy, tô brincando. Piada, humor carioca, haha. Esse próximo aqui, primeira coisa, tá? A gente teve relógio no sábado e teve relógio no domingo. No sábado foi o Bruno Polonha, no domingo foi o Filipão, Felipe Oliveira. E, cara, foi bem legal. Foi bem legal. Ambos, quando tinham qualquer tipo de dúvida, perguntavam e tal. Eu também sou mó entrão de relógio e saía perguntando tudo. E falando, ó, pronta, snap e tal. Então, acho que a gente fez um baita trabalho de relógio como equipe nos 2 jogos. Então, de parabéns pra caramba, assim, pela condução. Acho que a nossa comunidade toda evoluiu muito como relógio. Não sou muito fã, volto a dizer, por favor, pessoal aí do estado da federação que tem relógio e o relógio não condiz com o relógio de jogo, não fica chateado comigo, mas não faz sentido ter um relógio na tela que não é o relógio oficial, tá? E também não faz sentido ficar ajustando toda hora, né? Tipo, dar uma diferença e ficar ajustando na tela, ajustando na tela, né? Bom, aqui faltava 1,17. Eu adoro isso. Aqui. 1,17. O time A está perdendo por 7-9, tá? E aí, o relógio está parado, vai ter essa corrida, e aí tem uma face mask do 58 aqui, ó. Face mask do 58, umpire e line judge fazem a chamada. Caralho, agora que eu vi que eu não dei sinal de timeout, hein? Que fase, paizão. Que fase. Caralho. Não fiz mesmo? Puta, não fiz mesmo. Que fase. Esse aí é o cara que quer É, ir para camp nos Estados Unidos. caralho. Mas vamos lá. Quando para o relógio, tem 1,12, tá? No meu relógio tinha 1,9, né? Aí depois eu até faço um ajuste no anúncio. E aí, aqui, não era óbvio a escolha do time A, tá? Porque eles tinham 3 timeouts e eles estavam numa boa posição de campo. Então, escolher rodar no pronta e escolher rodar no snap não era tão óbvio assim, tá? E aí ele falou assim, não, pode rodar no snap, tá? Let's go to the announcement. Falta pessoal, face mask, número 58. 15 jardas de penalidade serão aplicadas do ponto do fim da corrida. Primeira descida automática. Restam 1 minuto e 9 segundos para o fim do jogo e o relógio vai rodar. Fala que vai rodar, que é 1,12. Para o snap, por opção do Brown Spiders. O Douglas. Show. Não falei defesa também. Boa, Felipe Ferreira. Esse era meu próximo ponto, tá? Isso aqui eu vou te falar que me incomodou mais do que não ter falado defesa, tá? Sabe por quê? Eu não sei, Filipão, se eu te mandei o videozinho da UFL que tem umas aplicações do Fred e tal, né? Cara, aqui eu fiz a parada que eu sempre falo pra gente não fazer. Eu tive uma suposição, né? De que era uma corrida que terminou além da zona neutra, né? Só que quem marca a falta tem que vir com um anúncio também. Do tipo, ó, a corrida terminou atrás da zona neutra e vai aplicar do ponto anterior. Tanto umpire quanto line judge falaram face mask, defesa número 58, tá? E aí eu tive a suposição, né? O que não dá pra ser, não dá pra ser. É o tipo de parada que quando eu vi, cara, tipo, eu tava em casa e fiquei assim, ai, caralho, cara, que idiota, velho, que idiota. Mas é o tipo de parada que eu não quero mais errar, né? Cara, teve um jogo no wildcard, você perguntou ainda pra mim, essa falta foi atrás, né, a corrida terminou atrás ou além da zona neutra e tal. Acho que essa é uma baita comunicação. Uhum. E eu, particularmente, teve alguma palestra que a gente assistiu
que os caras falam para deixar a bola na onde terminou a corrida, para ficar uma visualização bem legal da onde está a flag e da onde está a bola. Particularmente, eu fazer isso às vezes, eu acho muito bom. Não, cara, perfeito, tá? Só que assim, vou te falar o meu processo mental, tá? Sabendo que é uma falta da defesa, eu não me importo onde ela acontece. Sabendo que ela é 3-1. Porque eu vou aplicar do ponto básico. Entendeu? Só que qual é a diferença? O ponto básico aqui deveria ser o ponto anterior, porque a corrida termina atrás da zona neutra. Se tivesse à frente, seria ponto do fim da corrida. Então, eu só me apego no ponto, na relação ponto da falta e ponto do fim da corrida quando é falta do ataque. E quando tu tá nessas jardas finais, eu me atento se isso é uma falta de 15 jardas ou metade da distância pro gol. Faz sentido? Faz total sentido, sim. É que é aquela coisa, né? Comunicação. Então, tem hora que dá certo, tem hora que esquece um negocinho. E aí eu falo, entre a equipe mesmo. Sim. Cara, esse vídeo aqui é um negócio que eu vou brigar para sempre. Vou brigar para sempre. Esse aqui é o Abner, tá? Enquanto o Crocodile estava aquecendo no sábado, tá? E você vai ver que ele vai tá pegando o que a gente chama de repetição. Ó, o Crocodile vai alinhar. Eu também estava aqui na sideline de baixo, tá? E aí você vai ver que eles vão rodar uma jogada. O Abner vai pegar a repetição. Eu vou ser muito vocal sempre em relação a pegar a repetição, porque eu acho muito importante, tá? Mas mais do que isso, cara, o árbitro que não pega a repetição, e que ele faz questão de não pegar a repetição, ou quando ele ouve o pegar a repetição e ele nem pergunta o que que é, ele é sim desinteressado. Ele é sim desinteressado. Ah, Guilherme, não seja injusto, não é todo mundo. Mas se você ouve o termo pegar a repetição e você não faz nada com essa informação, é acomodado. Use o termo que você quiser, tá? Só que o que que traz pegar a repetição? Nenhum time vai rodar algo que ele não vai fazer minimamente parecido com aquilo, tá? Dois, nenhum time vai se importar de você ver, por exemplo, a movimentação deles, né? Então aqui, cara, por exemplo, aqui, tá? O right tackle tá fora da linha, basicamente, tá? O Crocodile estava fazendo uma coisa, e aí eu vou até abrir um parênteses nisso. Em 2022 ou 2023, a gente, observando nos nossos estudos, a gente viu que o Weilers colocava o right tackle fora da linha para jogadas de pull. E é a mesma coisa que o Crocodiles faz. E no jogo eu até falei com o Abner, ó, avisa do lado daí que o right tackle tá fora da linha e que se ele alinhar de novo desse jeito, eu vou dar uma falta por formação ilegal. Tá? Esse é o tipo de coisa que a gente pode alertar o coach, pegando repetição. Fala, coach, deixa eu te falar uma coisa, ó, o teu right tackle tá alinhando fora da linha porque ele vai fazer o pull e ele tá ganhando vantagem nisso. E isso é uma falta por formação ilegal, você tá com 5 jogadores no backfield. Aí ele vai falar, sério? Sério, coach, sério. E eu tava conversando com um cara na semana passada e ele falou assim, muito baseado no que o Didi falava, né, sobre você se relacionar bem com os times, né? Ele falou assim, uma coisa que eu sempre faço quando eu pego repetição é chegar no técnico antes de começar a pegar a repetição e falar, coach, se eu vir algo errado da sua linha ofensiva ou do seu ataque, eu posso instruí-los ao posicionamento correto? Não estou falando de técnica, de posicionamento. Ele, claro, pode sim. Primeiro, você estabelece com o técnico uma relação de entender que ele é autoridade dos jogadores e que você não vai meter o bedelho em algo que ele não tenha te permitido ainda, tá? E a outra é você facilitar o seu trabalho ao longo do jogo. Só que se você fica no vestiário esperando da hora de descer para o campo, cara, eu não tenho nada para falar para você. Não seja acomodado, né? E eu falei isso com o Jimmy já em outras oportunidades. Eu falei, Jimmy, não adianta a gente vir 2 horas antes pro jogo se
a galera chega 2 horas antes do jogo para ficar 1 hora conversando, batendo papo no vestiário. Então, cara, vai lá e faz o seu pré-jogo sozinho. E é o que eu tenho feito, né? Se eu tô 2 horas antes lá, agora não vou me chegar 2 horas, vou chegar só 1 hora antes, porque não faz sentido, né? Ter uma equipe que 3 pessoas fazem o pré-game completo e 4 não fazem, tá? Isso não é uma crítica às pessoas, é uma crítica à cultura, né? Como eu já falei várias vezes, eu não sou oposição a pessoas, sou oposição a ideias, né? É assim que funciona muito a forma com que eu vejo futebol americano também, tá? Então acho que todo mundo tem que pegar a repetição. Guilherme, mas eu sou field judge, vou ficar vendo o cara bloquear? Vai. Você vai ver se quando ele bloqueia, se ele bloqueia por dentro da moldura, por fora da moldura. Você vai ver se, por exemplo, eles têm um desenho de um bloqueio ilegal pelo lado cego, alguma coisa desse tipo. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Não? Agora estão Não, eu usando a queria camisa de uma. arbitragem durante o aquecimento também? Desculpa, Humbertão, você pode repetir a sua frase? Não, é só porque é bom ver que agora vocês estão usando as camisas de arbitragem no aquecimento também quando vocês entram em campo. Não, isso aí é porque a gente já tinha feito o pré-jogo, né? Eles gostam de descer só com a camisa polo para falar com o técnico, mexer no campo. Depois a gente já ficou praticamente direto aí, eu acho. Ou a gente só subiu de volta, mas esse assunto é um assunto muito delicado, né? Deixa pra lá, o assunto da camisa polo. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Deixa só Eu também. o Scoff falar primeiro. Eu queria sim, tirar sim, uma dúvida na verdade, assim, de boas práticas, tá? Porque como que vocês costumam fazer essas repetições? Quando, por exemplo, aqui o Crocodile está fazendo o snap dele e tudo mais. Quando tem os dois times fazendo, vocês pegam um pouco de um lado, vão para o outro? Como que vocês têm feito isso? Cara, quando... Na verdade, a gente vê o que sobrou de tempo, tá? Porque às vezes algumas coisas demoram mais, outras demoram menos, e eu acho que isso... todo mundo já passou por isso, né? Tipo, tem alguma situação para resolver ou teve alguma conversa mais longa. Mas quando a gente desceu, o Crocodiles era o único time que estava pegando repetição. O Bristolback tinha pegado repetição muito mais cedo, tá? E quando os dois times estão aquecendo, eu acho super legal dividir uma parte para um lado, uma parte para outro. Eu não colocaria, por exemplo, os dois wings e os dois deeps do mesmo lado. Eu colocaria, sei lá, um deep, por exemplo, o line e o side de um lado, o head e o field do outro, né? Botaria o referee atrás tanto o referee quanto o umpire sempre atrás do backfield. Não fica pegando repetição lá no meio, né? Mas toda repetição é válida, cara. Toda repetição é válida. Porque eu acho que também é uma oportunidade do que você falou, né? De dar às vezes corrigir, ver algum padrão. Aí eu fiquei pensando muito nessa questão, por exemplo, eu que estou geralmente ali nessa coluna do meio, de pegar um pouco dos dois lados, né? Eu queria saber como vocês têm feito. Cara, inclusive, eu acho que back judge pode parar lá na linha de fundo, se ele achar que ele consegue ter uma visualização até maior, assim, para ele ver as rotas se cruzando, o que pode ser uma tendência das rotas se cruzando também. Acho que faz muito sentido pro back judge nesse sentido aí também. Show de bola, obrigado, amigo. Só referee e umpire que, tipo, não fica foda ficar no meio do campo, né? Exato. Então tem que ficar ali no cantinho e, beleza, vou ficar observando. Exato. O que eu ia falar sobre esse lance de pegar repetição, eu tô mais acostumado, obviamente, só optei de deep wing, né? Mas, e só optou 2 vezes, né? Então fica aí Sim. Mas eu estudei bastante para me preparar para esses jogos e eu vi algumas clínicas com vídeos de deep wing e tal. E os caras falando sobre essa linha de pegar repetição, eles falavam que qualquer repetição antes era válida até quando os caras estavam, tipo, só aquecendo o catch, por exemplo. Tipo, tá o QB aquecendo com os receivers, aquecendo o catch. Eles falavam, tipo assim, pô, vai lá pra tua posição na sideline e finge que, sei lá, a linha de 20 jardas é a sideline. E toda vez que esse cara for receber uma bola, olha pros pés e daí depois olha pras mãos. E provavelmente quando isso acontecer no jogo, vai estar numa velocidade um pouquinho mais devagar do que estava antes, se tu não tivesse feito nada, sabe? Sim.
E não apitem durante as repetições, tá? É uma repetição que você pega sem usar apito. Só pode sinalizar e tal, mas sem usar apito. Eu não sei porque que eu coloquei esse lance aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, esse lance aqui, cara, foi um lance bem estranho, assim, tá? Primeiro, que o quarterback, depois da troca de posse, você vai ver que ele começa a ser violentado. Parece até não sei se o Rafa vai lembrar de um lance de Coastal Carolina contra o Zach Wilson. E aí os Sim, caras. era BYU, não era? BYU. Naquele jogo atrasado de pandemia, né? Sim, e aí era tipo terça-feira à noite, né? Pô, Aham. sei qual é o lance. Que eles ficam bullying o Zach Aham. Wilson, Tipo, não é dá isso? interceptação lá na PQP e no segundo que dá interceptação vem um cara dar uma pancada no QB já e fica. Eles grampeiam ele e vão arrastando ele. Assim, tipo, Até a dois outra caras. endzone, né? Vai tipo 30 jardas arrastando o QB. Exato. E aí você vê que aqui, ó, o cara cai em cima dele. É um takedown bizarro. E depois, na hora de levantar, olha o que o cara faz, ó. E aqui, cara, dá até pra considerar uma falta em bola viva e uma falta em bola morta, tá? Se você não for muito criterioso, você vai dar falta em bola viva, tá? E aqui embaixo, cara, no número 7, o 42, que foi a falta que eu tinha chamado, aqui, ó, ele logo, bem depois, ele vai e empurra o cara. Tipo, é muito atrasado. É muito atrasado. E aí, a gente não pegou o número da ação no quarterback e a gente não aplicou essa penalidade. Mas eu acho que aqui nesse caso, cara, a gente deveria ter aplicado uma falta em bola viva e uma falta em bola morta. Então aqui, quando a jogada acaba na jarda, deixa eu ver. Aqui é jarda 40, 30, na jarda 25, era para ser bola na 12,5, da 12,5 para 6,25, né? Então a gente deveria ter aplicado uma falta em bola viva, uma falta em bola morta, tá? Mas, cara, duas ações muito atrasadas. E é isso. Quando a gente marca esse tipo de penalidade, a gente mostra que a gente está vendo o jogo. E vou trazer um ponto aqui muito forte, tá? Não muito forte, não sei por que eu falei isso. Eu falei com o John no domingo de manhã sobre olhar a jogada por trás. E, cara, isso foi um negócio que ficou na minha cabeça desde o jogo de Ponta Grossa, que teve Ponta Grossa e Bristol Becks, que o couro comeu. Falei, cara, a gente não pode deixar de olhar a jogada por trás, não pode deixar de olhar a jogada por trás. E aqui eu tava olhando a jogada por trás e acabei fazendo a chamada. Mas eu acho que, cara, muito importante quem tá na mecânica invertida continuar olhando a jogada por trás aqui, tá? Pra gente não perder esses contatos desnecessários também. Fala, Gi. Eu até mandei ele no chat que, porra, olha o 60 indo lá pro meio da sideline. E o Sim. que eu fiquei surpresa positivamente, depois que eu vi isso, foi que alguém foi lá olhar ele. Uhum. Daqui a pouco o Abner indo lá, Sim. escoltar. Então, tipo, mano, o que esse cara foi fazer lá? Aham. E que bom que o Abner tava atento pra ir lá, tirar ele, ver o que rolou no filme. Eu vi que o cara tava mancando, devia ser só isso, mas o Abner tá lá, ó. Exato. E a gente teve dois bons lances do Abner hoje, né? Vamos ver, será que a gente vai ter um terceiro? Agora eu tô até... E não foi intencional. Não foi Aí intencional. agora tu vai trazer o corte mais absurdo da história. O Abner mandando uma estrela no meio do jogo, tá ligado? Mas é que isso que vocês estão falando, só complementando, eu acho que foi uma parada que lá no início, quando eu, né, comecei a levar mais a sério, essa dificuldade da gente entender o que é o encaixotar, né? E qual a importância de encaixotar. Ah, mas não é só por estar na linha de gol, por saber o ponto final da corrida, mas é por conta de ações tipo essas aqui, né? Alguém ia ter que ver essa ação no set, foi você. Sim. Cara, e foi muito atrás, assim. Eu tava tipo assim, meu Deus, cassação. E é bizarro, né? Sempre vai ter alguém fazendo merda. É impressionante, né? Tem um lance pra você daqui a pouco, Bernardo. Opa. Esse lance aqui você pode me ajudar também. Isso aqui, cara. Pensar do jeito que eu vou falar isso. Seguinte. Vai ter uma ação aqui no 87 no slot, tá? Ó, ele corre, tem um contato, depois vem o passe. Foda esse lance, né? Porque é totalmente um processo em duas etapas. Pô, foda. Muito foda. Ó, tem o contato. Quando o contato sai, o passe vem. Tá? Ele foi interferido antes.
Mas se na hora que o passe saiu não interferiram nele, não tem falta, concorda? Pô, tô com você pra caralho. Só que, pô, sabe, eu conversei com o pessoal um negócio, dar uma volta, tá? Que é, às vezes, eu tenho várias sensações de targeting no jogo e ninguém mais da equipe fala assim, caraca, tive dúvida aqui. Falei, será que eu sou louco? Aí eu penso, às vezes pode ser também. E nesse lance Foi aqui, essa mesma situação com o DPI, isso. exatamente. Só que a minha conversa com o Back Judge foi uma parada meio bizarra, assim. Tem esse contato aqui, tá? Você vê que na hora, por exemplo, essa é a hora que eu olhei pro 87, tá? Ele ainda tá recebendo um contato ali, né? Então, mas E a aqui bola já já tá em voo. só que assim, isso pausando e tal. É muito junto, cara. É muito junto. Pela velocidade de jogo, eu teria a impressão de que é antes. E aí, logicamente, aí a gente cai naquela. Não tem o contato ilegal que seria Exato. na NFL por esse check que ele toma ali. Exato. Mas eu acho que eu estaria muito ok se eu tô em campo. E aí, por exemplo, o back aqui, eu acho que eu iria muito pro back. Nesse caso, porque pela progressão da rota dele e tudo mais. Uhum. Se esse back chama, mesmo que, sei lá, seu caso ali como line judge, cara, é tão junto que eu iria muito com o julgamento dessa pessoa mesmo, sabe? Que tem a Sim. chave, que tava olhando, mas... Então, Aí velocidade de jogo eu não marcaria não, cara. então. Mesmo também, no lance a lance, a gente vendo aqui que a bola já tava em voo. Então, aí, meu amigo Bernardo, você sabe que a gente já debateu muito nessa vida, mas a gente totalmente desalinhado a gente nunca foi, né? Graças E a aí, Deus, né? amigo, eu fiz a seguinte pergunta pro nosso back. Você viu alguma coisa nesse contato no 87? A resposta foi: até vi, mas não achei suficiente para interferência de passe. Aí eu fiquei assim, porra, beleza, tá? Tipo, demorou para responder e tal, tava ajeitando o fone, mas o meu grande ponto é: qualquer resposta vale, menos que esse contato não é suficiente para interferência de passe. Para não ser interferência de passe, a resposta teria que ser outra. Porque, assim, vamos supor, agora vamos fazer o exercício de imaginação, que a Classificar? gente tem feito muito. Tem uma categoria ali. Dá para colocar isso até como um cut-off, porque ele entra na rota do cara. Ele se coloca no meio da rota do cara. Então, se está em voo, sim. Isso seria uma interferência de passe. Eu gosto de como você leva essa pergunta, tá? Eu acho interessante. Porque essa questão de ser propositivo, mas a resposta que você está dizendo que recebeu, até porque tem o eu acho, né? O eu acho é cruel demais. Sim. Não colabora em nada com É apenas com o eu acho não é uma informação, é uma opinião apenas, né? Ô, B, fala quem é seu chave aí, você é o back. Volta ali no início. Opa, peraí. Só para não ver se não tem nada do outro lado. Fiquei nervoso. Então, esse é o mega debate que a gente está tendo, né? Porque, em teoria, fundo, backs não entram mais agora na chave dos wings. Então, em teoria, eu já cairia aqui no 8-7 desde o início da jogada, porque é o lado do line judge. E provavelmente é uma alteração que vai vir aí, porque nosso livro de regra a gente já replicava aquela mecânica que era feita há bastante tempo, mas lá fora eles já não consideram. Eles consideram isso aqui uma formação equilibrada, porque são dois de um lado, dois do outro, e o backfield a gente ignora. Então o back iria aqui para o 8-7 e o headline judge pegaria o slot lá de cima. E eu vou te falar um negócio. É engraçado essa jogada nesse ponto, porque é o seguinte, eles falam muito sobre ameaça inicial, né? Eu tava pensando isso quando você botou o vídeo. Só que tem um negócio, é o seguinte, eu acho que esse corner aqui da ponta, nos dá a sensação que a defesa está jogando em zona. Você concorda? Sim. Então, assim, não tanto no slot de lá, como diria o Silvio Luiz, do lado de lá e do lado de cá, não tem nenhuma ameaça inicial nos slots. Então, sim, baseado no manual de mecânica, eu acho que eu também iria no 8-7 pro back judge desde o início.
E aí tem aquele lance, né, que o Keith comentou com a gente, acho que a Desirê também, que é, eu Deixa rodando esqueci aqui. o termo agora, mas era uma coisa meio que de um espaço sem ameaça. Então, assim, Sim. os primeiros 5, 6 passos do 8-7 aqui, ele não tem uma ameaça real, não tem ninguém que Sim. possa interferir com a rota dele ou cometer Aham. um holding, alguma coisa do tipo. Então é muito natural, de repente, o fluxo ir pro 14, que é o slot Aham. lá do outro lado, na progressão da jogada, né? No primeiro momento. Será que. Será não? Eu acho que sim, tá? Mas no nível que, por exemplo, o Fred apita, eu tenho certeza que ele olha boundary, ele olha o lado de possível passe, uma análise de tendência aqui, ou, por exemplo, ele vê 87 cortando num espaço vazio. Isso é mais propício, por exemplo, a uma jogada Com de. certeza. Sabe? É o tipo de. Eu acho que é o tipo de debate que talvez não esse ano, mas eu acho que a partir do próximo ano a gente consiga ter um pouco mais, que a gente vai ter talvez uma comunidade mais ligada nisso, né? E tem um lance também, esse lance que a gente está falando aqui, beleza, não tem uma ameaça inicial ali, mas ao mesmo tempo você se coloca um pouco na cabeça desse lançador de que, pô, se eu vejo que tem uma leitura em zona, eu tenho um cara muito aberto, que em teoria na minha leitura tem um espaço ali. Opa, isso ali fica muito convidativo, né? A gente não Sim, sabe a rota que esse cara está correndo, mas a gente sabe que ele está livre. Então ele sim, se torna uma primeira leitura muito fácil. sim. Bom lance, bom lance. Bom Gostei lance, bastante. bom lance. Esse aqui, pô, foi muito foda, tá? Me orgulho muito de ter marcado essa falta, porque é literalmente o tijolinho na mão. Lindo, lindo. Lindo Pô, que você marcou. foi muito engraçado, porque o... eu tava de boa, né? Eu tava de boa, cheirando a cerveja. Aí o... Quando eu vejo esse cara voltando, irmão, ninguém no Brasil vai voltar pra fazer um bloqueio e fazer assim. Ninguém. Ninguém. Ninguém vai fazer isso. E aí, tipo, cara, só não foi mais violento porque esse wide era muito menor que esse jogador de defesa. Muito menor. Mas ele, pô, ele tem campo aberto, contato violento, fora do campo de visão do bloqueado e contato violento aqui, né? E aí foi muito legal que o Filipão falou, cara, não sei se eu achei violento. Eu falei, Felipe, o cara era muito menor que o outro. Pô, Muito, chamadaça. muito. Eu acho que na hora eu me senti até meio Sean McVay, né? Porque me lembrou daquele Flamengo e RFA que a gente apitou em Cabo Frio, que tem um bloqueio legal pelas costas, que é igualzinho. Que é o mesmo movimento. O quarterback faz o rollout e tal. E aí ele vem e com o tijolinho na mão. E aí eu falei, porra, podia ter pelo menos passe completo, né? Pra gente dar uma brincada com o relógio e tal, mas nada. Mas olha só, eu fiquei pensando aqui numa situação. A jogada vem até você. Você é o line judge, não é isso? Perfeito. Pô, se você me Tu chega confundir com assim... o Abner de Red, eu tô de sacanagem também, né? Não, eu não Caralho. lembrava se você estava nesse jogo, pô. Ah, Eu acho que aqui tem duas coisas. Você está falando do tijolinho na mão, mas eu vejo duas coisas que de repente podem te chamar a atenção. Eu queria pensar um pouco nesse teu processo, que é tem uma clara ameaça do quarterback sofrer uma violência, aham, porque tem 3 caras vindo até ele, e você já tem esse jogador do ataque voltando ali com o aham. tijolinho na mão. Como assim, divide um pouquinho do teu processo nesse caso. Tu ganha Tá. campo, tu vai um pouco para trás para ganhar, porque a jogada vai te ameaçar, tu deixa o quarterback todo com referee e começou a olhar só o 23. Cara, aqui, quando o quarterback tá vindo na minha direção, eu me preocupo, tá? Só que aqui, eu meio que abandono isso. Cara, desde que eu comecei a jogar flag por intentional ground, estando de line judge, eu sempre penso, o quarterback não é problema meu. O quarterback como passador, melhor dizendo, né? Não é problema meu. Então, se tiver uma violência ao passador aqui, é com o referee. Eu preciso que o referee tenha essa visão. Então, assim, Perfeito. eu não posso abandonar o que tem à frente para cuidar de uma chave que já está coberta, sabe? Eu acho que a chave do referee é a chave mais tranquila, tá? Mais tranquila de se cobrir, porque a gente sempre sabe que o quarterback está coberto. E aqui, o meu único ponto tá? Esse cara não tá perto demais de mim. E
tem uma chance clara de passe aqui. Ele tá em postura de passador. Então, até aqui, eu não tenho medo de tomar uma porrada. E eu quero ficar com a linha. Tá? Então, nesse momento aqui que tem um passe, eu jogo a flag e viro. Tá? Depois eu só confirmo, porque essa numeração do Croco tá difícil de ver, se era 29 mesmo o número do jogador. E aí eu sabia, né? Como eu vi o resultado ser um passe incompleto, eu sabia que o ponto básico era o ponto anterior. E que a falta foi na minha frente. Então, tudo bem eu poder fazer essa aplicação do ponto anterior 15 jardas. Fez sentido para você? Sim, ótimo. Fala, João. Qual foi o momento que você identificou ali que você abandonou seu jogador de responsabilidade e virou para esse momento da falta? Tá. Cara, primeira coisa aqui, tá? Quando tem essa formação com 4, eu já dou uma olhada no meio, tá? E começo a ver se tem alguém. Eu começo a ver se tem alguém vindo na minha direção, tá? É tipo, se tem alguém, eu dou uma olhada e tal, tá? Só que é o seguinte, aqui eu dei uma olhada e vi que o quarterback fez rollout, tá? Imaginei que ele pudesse vir a correr, mesmo ele estando em postura de passador, tá? Nesse momento aqui, eu vi visão periférica, o 29 vindo, tá? E aí eu larguei tudo para vir pro 29. Tá? Porque, cara, aqui é muito tijolo na mão. Tem um processo legal aqui, cara, que me ajudou muito como back judge em algumas jogadas, que é... Mas aí você já teria que considerar esse quarterback aqui como um corredor em potencial. Mas pelo que você falou ali de deixar o passador pro referee, eu acho que faz bem sentido nesse processo, que é pensar quem é a principal ameaça a taclear esse cara. Sim. E quem é o mais provável de estar bloqueando ele. Se você faz esse cálculo, você vai olhar o 29 e indo bloquear o 58, que é exatamente o que acontece ali, né? Sim. Se torna bem natural. E aí eu acho que se complementa isso que você falou, de deixar a responsabilidade do QB como um passador para o referee e já começar a encarar essa jogada aqui quase como uma corrida, né? Sim. Eu acho que a única coisa aqui que você teria que ter uma chamada se fosse um passe é se foi além da zona neutra, da zona neutra ou não. Pode ser, e assim, tem uma parada que eu fico pensando, o cara que eu conversei lá da NCAA, tá na D2, e perguntei para ele o que ele sentiu de diferença de vir de Junior College para D3, D2, ele falou que realmente ter uma rotina pré-snap. Só, cara, eu vou ser muito sincero, tá? A rotina pré-snap para mim, ela é uma coisa muito comum, sabe? Eu não preciso parar e pensar, preciso contar o down, preciso ver as substituições, sabe? É muito difícil eu ter que parar para pensar em todos os aspectos para que tenha um procedimento de rotina pré-snap, sabe? E isso me pega um pouquinho de tipo, porra, será que eu tô fazendo certo? Porque isso soa natural para mim, sabe? Então eu fico meio bolado, tipo, será que eu tô fazendo corretamente o pré-snap? E agora, meu amigo, você pode me criticar se quiser, tá, Bernardo? Manda brasa. Número 20 aqui embaixo, tá? Pô, tesão. Chamou? Chamei. Pô, você teria uma flag do seu back judge nessa aqui junto com você. Pô, eu vou te falar que não ter tido a flag do DW, tá? Quando tem o passe, eu olhei pro cara aqui na ponta, tá? Ó. E, cara, ele vai jogando o cara pra lateral, jogando o cara pra lateral, jogando o cara pra lateral. E aí a gente faz a aplicação da DPI. Gostaria muito de ter visto uma flag do DW aqui, tá? Gostaria muito de ter visto uma flag nesse afunilar dessa ação. É um bom corte até para você guardar para curso, essas coisas. Sim, eu pensei é isso aquele também. raro que ele usa quase que um arm bar, né? Se você olhar, ele usa o braço e o corpo depois para restringir o jogador de ataque de correr rota dele. Pô, chamadaça. Foi divertido. Foi divertido.
Eu Essa gosto. visão para você de trás, assim, se você. Eu acho, não sei em que momento você geralmente monta a linha nesses passes que vão ameaçar a lateral, mas eu acho que fica ainda mais tranquilo de você ver essa ação do afunilar, né? Porque tu Sim. vê o cara sendo jogado pra lateral Ele tá no meio e tá indo pra fora, né? Contra a vontade dele. contra a vontade dele, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Não sei se a gente tem muito mais coisa. Ô, Acabou. Gui, nessa situação aí, Fala, João. qual que foi a tua sacada de começar a analisar aquela jogada ali? Porque ele não é tua responsabilidade inicial. Não, Ele é do definitivamente não. DW, que é quem deveria, vamos dizer assim, ter chamado a falta. Cara, encaixotar a jogada, tá? Uma, Beleza. assim, é que a gente não se falava em 2022, tá? Cara, nessa 2022, assim, quando a gente saiu da pandemia pra voltar a pitar, cara, eu dava interferência de passe pra cacete como line judge, esses passes laterais. Porra, todo jogo eu dava um, dois desse. Eu comecei a deixar mais pro deep, né? Só que essa, quando sai o passe e eu olho, o cara tá levando o cara pra fora, interferindo com a oportunidade dele de receber. Esse cara tá sendo afunilado pra fora, sabe? E aí foi quando eu falei, cara, ali é back judge, field judge, line, umpire nem tanto que já tava bem afastado, tá? Mas esse encaixotamento vira um triângulo ali. A gente tem 3 ângulos. Talvez o back tenha o pior ângulo dos 3. Mas DW tem que fazer essa leitura como uma interferência de passe de defesa. Não é uma chamada comum, definitivamente não é uma chamada comum, mas é uma chamada que a gente tem que estar atento, beleza? Eu pergunto por causa no sentido de eu não tenho uma responsabilidade inicial ali, convencional. Uhum. Eu ajudo na linha com um possível bloqueio legal abaixo da cintura, um chop block, qualquer coisa nesse sentido, ou eu faço essa migração para essa rota, para esse passo. Só quando o passe foi feito, amigo. Continua com tudo até o passe ser feito. Depois que o passe ser feito, você vai transicionar para a área do passe. Beleza. Beleza? Uhum. Mais dúvidas? Foi um bom estudo, hein? Definitivamente foi um bom estudo. Vou parar de gravar aqui.